Prosseguindo o estudo de história da igreja, vamos agora para o item 79 do nosso material didático, o massacre de São Bartolomeu. Estamos na página 109, final da página 109 do livro 4 de História da Igreja. Bom, o título então, o massacre de São Bartolomeu. Esse é aquele massacre dos anabatistas, que eles aqui também a história chamou de Valdense. 1572 da era cristã. Esse aqui também vai ser um massacre que vai envolver protestantes, católico matando protestante. Uma coisa horrível. Massacre de São Bartolomeu, quando os católicos perseguiram e mataram os protestantes huguenotes. Era um exército, tá bom? Eles conseguiram preparar uma cilada, tá bom? Como que propondo uma aliança, mas quando trouxeram eles, para uma região que já estava tudo preparado, uma emboscada, eles massacraram esses protestantes. O massacre resultou em uma condecoração da Rosa de Ouro, entregue pelo Papa Gregório III ao rei da França. Uma medalha foi cunhada com a frase Massacre dos Huguenotes. A medalha continha um anjo empunhando uma cruz e uma espada contra os huguenotes. Na imagem que eu coloquei no livro para vocês, se vocês observarem do lado direito, tem duas faces da moeda. Do lado esquerdo tem a figura do Papa. Do lado direito, você vai olhar que tem como um huguenote no chão e tem um anjo. Dá para ver a asa do anjo, né? Ok? Tem um anjo que ele tem uma espada contra o huguenote, né? Ou seja, era assim que eles viviam, né? Essa foi a moeda comemorativa do massacre dos protestantes. O comentário prossegue. O Papa também encomendou um canto de ação de graças que deveria ser entoado por muitos anos. O canto era uma celebração ao massacre de São Bartolomeu. Bom, outra citação de historiador que diz: os soldados foram dispostos para que, ao dar-se determinado sinal, se lançasse de imediato a efetuar a matança por diversas partes da cidade, lançando-se contra o comum do povo. Preste atenção no que significa isso. Lançando-se sobre o comum do povo, ou seja, a França estava dividida, tinha uma parte que queria ser protestante. Eles decidiram, vamos matar esses aliados aí do protestantismo aqui na França, não. Então, aquela região que tinha mostrado simpatia pelo protestantismo, diz que os católicos então se lançavam contra o comum do povo. Se tivesse um velhinho protestante, morria, uma mulher protestante, morria, uma criança protestante, morria. A história diz que era assim, tá bom? Lançando-se contra o comum do povo, continuaram durante muitos dias a matança. Durante os primeiros dias mataram, presta atenção, irmãos, 10.000 de toda categoria e condição. Quem eles encontrassem era assim, eles queriam exterminar a população, queriam exterminar os protestantes, dizendo, aqui na França não vai ter protestante. O comentário prossegue. Os corpos foram lançados nos rios, 10.000 pessoas, e o sangue escorria como arroios pelas ruas, e o rio parecia ser de sangue. Tão furiosa era aquela ira infernal que deram mortes a todos os papistas que estavam considerados como não muito firmes à sua diabólica religião, né? Porque eram papistas que saíram para o protestantismo. Aí os papistas falaram, tem que morrer. E prossegue. Desde Paris, a destruição se estendeu a todos os cantos do reino. Em Orleans foram mortos 1.000 homens, mulheres e crianças. Estão vendo, irmãos? O tipo de violência que era. Era uma violência desumana o que católicos e protestantes faziam. O católico, quando pegava um país protestante, ele fazia isso que estão fazendo aqui. E os protestantes faziam o mesmo, ok? Quando eles combatiam os católicos.
Então, em Orleans foram mortos 1.000 homens, mulheres e crianças. E 6.000 em Rouen. Em Meldon, 200 foram encarcerados e mais tarde tirados um a um e cruelmente assassinados. Em Lyon, deu-se morte a 800. Aqui, crianças penduradas do pescoço de seus pais e pais abraçados afetuosamente a seus filhos foram alimento das espadas e das sanguinárias mentes daqueles que se chamavam a si mesmo a Igreja Católica. Aqui 300 foram assassinados na casa do bispo e os ímpios monges não queriam consentir que fossem enterrados. Olha só, irmãos, tirado do livro dos Mártires, de John Foxe. Esse tipo de crueldade não é normal. Como explicar essa crueldade? É a religião da Babilônia. Tanto católico quanto protestante, eles continuam seguindo a religião da Babilônia. Tanto que ambos pregam aquela doutrina que diz que o nosso destino está escrito. Se você estudar sobre horóscopo, você vai entender. Nasceu aonde? Na Babilônia. O que o horóscopo diz? Que o teu destino está escrito. Quando você estuda a religião antiga, gregos, romanos, cananeus, celtas, persas, todos eles acreditavam, como a Babilônia, que o nosso destino está escrito. Então, isso é a doutrina da Babilônia. Todos que pregam essa doutrina estão sob influência da Babilônia. A igreja cristã sempre pregou o livre-arbítrio. E esse envolvimento aí com a igreja católica e a igreja protestante faz parte também da apostasia, começar a pregar que o seu destino está escrito. Antes, os babilônios pregavam que o destino estava escrito pelos deuses, tudo era determinado. A Igreja Católica adotou isso com Agostinho de Hipona, em 410 da era cristã, o mesmo homem que organizou o culto aos mortos na Igreja Católica com o seu livro O Cuidado Devido aos Mortos. Só cai nessa heresia, irmãos, se a pessoa realmente estiver com os olhos muito fechados. Mas o triste é que nós estamos vendo muitas igrejas sendo levadas e pessoas pregando essa doutrina mentirosa como se isso tornasse Deus, determinasse que Deus é soberano. E o livre-arbítrio, ele seria contra a soberania de Deus. Está errado. O livre-arbítrio, ele sempre foi pregado pela igreja primitiva junto com a soberania de Deus. Por quê? Nós dizemos só o soberano pode dar ao fraco direito de escolha. E foi isso que Deus fez, porque está escrito: eis que coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Deus deu direito a ele de escolher. Então o soberano pode fazer isso. O livre-arbítrio, ele não vai contra a soberania de Deus. E essa doutrina do destino escrito, na verdade, ele é ofensivo a Deus. Primeiro porque o nosso Deus seria mal amado. Aqueles que servem a ele, serviria porque ele determinou. Mas o pior dessa doutrina é porque ele defende Satanás e acusa Deus. Essa doutrina está na confissão de fé de todos os protestantes, até da Igreja Batista Protestante. Ela diz que todos os homens e anjos que pecaram fizeram isso porque foram predestinados por Deus. Pois bem, então vamos ao querubim ungido, que a Bíblia diz que ele pecou e se tornou Satanás. Segundo essa confissão de fé, ele fez isso por ordem de Deus. Ou seja, o querubim ungido, que era protetor, se tornou o destruidor por ordem de Deus. É claro que Deus seria culpado desse mal, como mandante. Essa é uma doutrina absurda. A Igreja de Deus não pode pregar essa doutrina, mas está pregando. Faz parte da apostasia, porque essa é uma doutrina da Babilônia. A doutrina da religião que nasceu na Babilônia diz que o nosso destino está escrito. E tem pessoas pregando isso nos nossos púlpitos. Graças a Deus, nós tivemos revista de escola dominical que criticaram essa doutrina, tá bom? E na confissão de fé das Assembleias de Deus, essa doutrina foi criticada. Apesar que eu ainda digo também, não foi bem criticada não. Porque em nenhum momento a confissão de fé das Assembleias de Deus fala do livre-arbítrio entre a queda
e a fé em Jesus. Ela só fala da fé de Adão antes da queda e a fé depois que nós encontramos Jesus. Ela tinha que se posicionar sobre a fé daquele que não tinha Jesus. Por exemplo, Caim. Por que Caim escolheu entregar uma oferta ruim, desprezível? Por que Caim escolheu matar Abel? Foi o livre-arbítrio dele ou foi Deus que ordenou que ele matasse? Então, a confissão de fé da Assembleia de Deus tinha que se posicionar sobre isso. E para deixar claro para uma questão de justiça, o nosso Deus, ele cobrou Caim, dizendo que se Caim fizesse o certo, haveria aceitação para ele. Ele falou em tom de pergunta, né? Se fizeres o bem, não haverá aceitação para ti? É uma pergunta, dizendo, você vai ser aceito. Então, que negócio é esse dizer que Deus determinou que Caim pecasse, dizer que Deus determinou, predestinou Caim a matar Abel? Essa é uma heresia grave que a igreja de Deus não pode pregar. Isso ofende a Deus, porque torna Satanás uma vítima de Deus, uma vítima da divindade. Isso está na confissão de fé de todas as igrejas protestantes. E eles estão trazendo essa doutrina para dentro da Assembleia de Deus. Bom, dá uma pausa, parar aqui agora, irmãos. Já são 9h50. Eu tive que trocar de óculos, que o meu outro óculos quebrou. Esse óculos é multifocal. Às vezes ele embaça, ainda não estou acostumado com ele. Não, eu vou mandar fazer um outro comum, que até acostumar com esse é difícil.